Olá, para quem não me conhece, meu nome é Wagner Possani e eu estou aqui para tirar dúvida de alguns mecânicos de refrigeração, principalmente aqueles que estão iniciando. Para todos os profissionais que têm habilidade de consertar alguma coisa, né? O que mais se é valorizado nesse profissional é um diagnóstico rápido e preciso. Só que para isso, o profissional ele tem que conhecer bem o seu ofício. No meu caso, que é refrigeração, é o que nós vamos falar agora, eu vou tentar passar para vocês como se faz um diagnóstico preciso, né? Eu vejo que muita gente, né, muitos mecânicos, principalmente os que estão iniciando, tem uma dificuldade muito grande para fazer o diagnóstico. E eu vim aqui justamente para tentar ajudar nessa questão. Então vamos lá. Diagnóstico de defeito. Bem, eu vou botar aqui, ó, o sistema de refrigeração, ele é composto por um compressor, isso aqui está representando um compressor, por um condensador, por um dispositivo de expansão e por um evaporador, né? Eu sempre falo, a função do compressor é elevar a pressão de condensação para que o refrigerante se condense aqui no condensador. A função do condensador é liberar o calor do fluido refrigerante, fazendo com que ele volte a ser líquido. O dispositivo de expansão é para baixar a alta pressão e a alta temperatura do fluido refrigerante para a entrada no evaporador. E o evaporador é para absorver o calor do ambiente a ser refrigerado. Então aqui, ó, nós temos o tubo de descarga na saída do compressor, que eu tenho vapor, alta pressão e alta temperatura. Nesse exemplo aqui, com 250 psi. Ao entrar aqui no condensador, o refrigerante vai ser resfriado pelo ar que está passando aqui e vai se condensar. Então aqui embaixo ele vai sair líquido, alta pressão e alta temperatura. Ao passar pelo dispositivo de expansão, a pressão cai, né, de 250 para 30, consequentemente a temperatura de evaporação também cai, a temperatura de saturação. Então aqui eu tenho líquido, baixa pressão e baixa temperatura. Esse líquido entra no evaporador, onde esse evaporador está recebendo ar quente proveniente do ambiente. Esse ar quente vai fazer com que esse fluido refrigerante se evapore e, consequentemente, esse ar quente ele é resfriado e devolvido para o ambiente. E o refrigerante, ao vaporizar, ele sai aqui em forma de vapor com baixa pressão e baixa temperatura. Aqui, ó, se vocês observarem, eu dividi o sistema aqui em duas partes. Alta pressão, que vai do compressor, condensador até a entrada do dispositivo de expansão, e o de baixa pressão, que é na saída do dispositivo de expansão até a entrada do compressor. Por que eu faço isso? Para facilitar o entendimento, né? Até mesmo para a gente começar a tirar defeito. Então vamos ver aqui já alguns defeitos, né? Principalmente relacionado a alta e baixa pressão de trabalho. Então eu tenho um sintoma. Isso aqui na realidade, esses dois aqui são sintomas, né? Eu tenho sintoma de baixa pressão e eu tenho sintoma de alta
pressão de descarga. Ah, mas o que tem esse sintoma? O que causa essa baixa pressão? Bem, o mais comum, né, é deficiência de fluido refrigerante. Mas eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: deficiência de fluido refrigerante, com certeza a pressão de sucção fica abaixo da pressão normal de trabalho. Porém, eu costumo dizer que não é sinônimo. Não é sempre que eu estou com baixa pressão de sucção que é deficiência de gás. Eu vejo muitos mecânicos, infelizmente, achar que sempre vai ser a baixa pressão de sucção vai ser deficiência de gás e acaba adicionando gás sem fazer uma análise, sem fazer um diagnóstico preciso. Outra causa para baixa pressão de sucção que nós temos é o filtro secador obstruído. Muita gente confunde aí, né? Qualquer obstrução no sistema de refrigeração, que seja após o condensador até a entrada do compressor, né, no tubo de sucção, as pressões diminuem. Eu vejo muita gente falar: se o filtro secador obstruir, a pressão de sucção diminui, mas a pressão de descarga aumenta. Não aumenta. A pressão de descarga acompanha a pressão de sucção. Se a pressão de sucção desce, a descarga também desce. A de descarga só vai aumentar nessa condição quando o mecânico vai lá e vê que a pressão de sucção está baixa devido a um fio secador obstruído, só que ele não leva isso em consideração. E o que ele faz? Em vez de substituir o filtro, ele vai lá e coloca gás no equipamento. Aí a pressão de sucção vai subir e aí sim a pressão de descarga vai subir mais ainda, né? Fora isso, as duas pressões caem, diminuem. Outra situação para provocar baixa pressão de sucção é a baixa vazão de ar no evaporador. Pô, Wagner, o que você quer dizer com baixa vazão de ar? Bem, pode ser diversas coisas. Pode ser o ventilador do evaporador ruim, né? O evaporador muito sujo, um filtro de ar, no caso de condicionadores de ar, sujo, o rotor do ventilador sujo, tudo que vai fazer a vazão de ar diminuir. E por que isso acontece? Por que baixa a pressão? Porque eu vou deixar, se a vazão diminuiu, eu deixei de jogar o calor no evaporador. Além da pressão de sucção diminuir, não vai haver a evaporação por completo do fluido refrigerante. E esse vai retornar líquido ao compressor, podendo inclusive danificar. Já as causas de alta pressão de descarga, essa alta pressão, pessoal, que eu estou me referindo aqui, é a pressão acima da normal. Nós sabemos que a pressão da descarga ela é alta. Mas quando eu falo aqui pressão de alta, causa de alta pressão de descarga, eu estou querendo dizer que essa pressão está acima da normal. O condensador sujo. Claro, se o condensador está sujo, a sujeira ela atua como isolante térmico. Não deixa o calor do refrigerante ser transferido para o ar que está passando lá, ou para a água. Então, se o calor não sai do fluido refrigerante, ele não vai condensar direito. E com isso vai fazer com que a pressão de descarga aumente. Wagner, o que acontece com a pressão de sucção? Também vai aumentar. Não no mesmo valor, mas na mesma proporção. Se uma pressão sobe, a outra também sobe. Uma outra causa é temperatura elevada do ar no condensador. É por isso que quando a gente vai instalar um condensador, a gente tem que observar se o ambiente é arejado, se esse ar que está saindo do condensador não vai ficar confinado para aumentar a temperatura da onde está o condensador. Caso isso aconteça, a temperatura ali vai aumentar muito
e, consequentemente, a pressão de descarga vai disparar, prejudicando o funcionamento da máquina. Uma outra causa de alta pressão de descarga é a baixa vazão de ar no condensador, que se eu tenho menos ar, eu vou ter menos troca de calor também. E isso faz com que o refrigerante não se condense direito e a pressão aumenta. Existe uma outra causa, né, que seria esse excesso de fluido refrigerante, que eu não gosto nem de elencar essa causa, porque para mim excesso de fluido refrigerante não é defeito do equipamento. Isso aí, se tem excesso de fluido refrigerante, foi porque alguém colocou esse excesso. Então não é defeito do equipamento, é defeito do mecânico, né? E por que eu não gosto de elencar ele, embora eu tenha elencado aqui, porque realmente ele aumenta a pressão? Porque eu vejo que muitos mecânicos relacionam excesso de fluido refrigerante. Aí chega no equipamento, mede a pressão está acima do normal. A primeira coisa que o cara faz, da mesma forma que aqui na baixa pressão o cara associa a baixa pressão à deficiência de gás e coloca gás, aqui alta pressão, muitos profissionais consideram que essa alta pressão é devido a excesso de fluido refrigerante. Aí o que ele faz? Tira fluido refrigerante. Aí começa a ter aquele diagnóstico errado, né? E isso vai só complicando a situação do equipamento, vai só prejudicando o equipamento. Uma outra dúvida, né, que eu vejo, que eu percebo no mecânico, eu sempre faço essas perguntas nas minhas aulas, né, e de vez em quando faço no Facebook, essa aqui. Quando um compressor está com baixa compressão, o que acontece com as pressões de sucção e descarga? Eu vejo muita gente falando que quando o compressor está com baixa compressão, a pressão de sucção fica baixa, diminui. Mas não é verdade, né? Se um compressor ele não está comprimindo, significa dizer que ele não está succionando. Porque para ele comprimir, ele precisa succionar. Então, o que acontece? Se ele não está succionando, a pressão de sucção vai ficar acima da normal. E a pressão de descarga, por ele não estar comprimindo, vai ficar menor do que a normal. Então, nesse caso, eu tenho aqui pressão de sucção, pressão de descarga. Se uma sobe, a outra também sobe. Se uma desce, a outra também desce. Agora, se uma sobe e a outra desce, aí é problema de compressão. O compressor está com baixa compressão. Bem, pessoal, espero que eu tenha conseguido me expressar e talvez tirar dúvida de vocês. Principalmente na questão do filtro secador obstruído, obstrução no sistema. Eu vejo muita gente achar que a pressão aumenta porque a obstrução está no lado de alta pressão. Faz até um certo sentido, mas não, a pressão diminui. Ok? Bem, até uma próxima. Um abraço a todos.